Nós vamos começar uma série falando sobre os chamados, ok? E o primeiro chamado que nós vamos tratar é o chamado do intercessor. E nós estamos aqui no caminho de Damasco. E é nesse caminho que a gente vai estar falando sobre características do chamado. Bem-vindo a esse estudo, no caminho de Damasco. Deus abençoe sua vida. Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite quando você assistir esse vídeo. Estou indo aqui no caminho de Damasco, indo em direção à fronteira da Síria, e a gente vai aprendendo um pouco do Pai também. Eu queria falar hoje sobre a questão do intercessor. A pessoa do intercessor, ela tem algumas características diferentes, assim como o profeta, o pastor, o apóstolo, o mestre, o evangelista tem as suas características pessoais diferentes. O comportamento, ele tem muito a ver com a questão do chamado. Então você pode já poder discernir em que chamado você está colocado, de acordo com algumas características de comportamento seu. O intercessor, ele é uma pessoa que gosta de estar mais isolado. Ele não é aquela pessoa que gosta de estar no meio de muita gente. Isso é uma característica, não quer dizer que você seja um intercessor, não, ok? É uma das características. Vou colocar algumas das características aqui e você vai perceber que talvez você tenha a característica de um pastor também, de um apóstolo, porque a gente tem as misturas, né? Mas talvez dê para você discernir um pouco. Então o intercessor, ele gosta de ficar em alguns momentos mais quieto, isolado, sozinho, que é justamente o tempo que ele tem para pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do Senhor, ouvir o Pai. Então ele é uma pessoa mais reservada, no sentido de em alguns momentos querer ficar só. Ele é uma pessoa que observa demais, tem um senso de observação muito aguçado, e ele está sempre prestando atenção nas coisas, observando. Ele tem um senso crítico extremamente pontual, mas extremamente aguçado, o que se não for equilibrado, é um problema muito grande, porque ele passa de intercessor para crítico. Isso não é o papel do intercessor. A gente vai também, durante esses momentos que a gente vai ter juntos, falando sobre os papéis, discernir algumas questões de risco, de perigo ou de problemas dentro do chamado, de acordo com a nossa personalidade. Então, qual é o grande perigo do intercessor? Se ele não estiver debaixo de um equilíbrio do Espírito Santo, ele se tornar extremamente orgulhoso, e a gente vai perceber que o orgulho, ele é uma semente que deseja germinar no coração de cada um de nós, mas principalmente da liderança. Só que o intercessor é aquela pessoa que muitas das vezes acha que ele basta, porque ele é a pessoa que recebe de Deus, ele é a pessoa que escuta o Senhor e que tem discernimento. O intercessor e o profeta, eles são muito parecidos, ok? A diferença é que o intercessor não tem, digamos assim, a patente para profetizar. E aí que entra o engano. O intercessor tem a patente para interceder, não para profetizar. Quer dizer, declarar o que
o que ele vê. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com você. Então vamos lá. Então o intercessor tem essas características. E o orgulho, ele vai vir de forma muito forte, principalmente quando a pessoa começar a ser requisitada para orar por outras questões, por outros pastores, por outros ministérios. Então há esse perigo, ok? Do orgulho de se achar insubstituível, de se achar a peça principal do ministério. A intercessão, ela é fundamental, mas não o intercessor. O intercessor pode ser substituído assim, principalmente se esse orgulho do chamado entrar no seu coração. Então, em primeiro lugar, uma das coisas importantes que a gente precisa fazer como intercessor, que é o que a gente tem orientado e falado sempre. O primeiro objeto de intercessão somos nós mesmos, é você, ok? O primeiro objeto de intercessão é você. Ore pela sua vida, ministre sobre você, peça para Deus estar sondando o seu coração e mostrando coisas a seu respeito. E se você percebeu que existe a ação de Satanás na sua vida ou através de você, que muitas das vezes é difícil para nós reconhecer isso, mas ele pode sim, através das nossas atitudes, tentar influenciar alguém, modificar alguma coisa. Eu não estou falando que você é uma pessoa endemoniada, não. Eu só estou falando que Satanás, ele pode vir a manipular você, assim como pode tentar me manipular nos meus pensamentos, nas minhas emoções, no meu comportamento. E isso pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa vida e para o ministério a qual nós fomos colocados como intercessores. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre, né, orando por nós, pedindo, Senhor, como Davi falava, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se eu não me engano, Salmo 51, versículo 10, se eu não me engano. Então, isso é muito importante. Então, essa é uma das características do intercessor. É uma pessoa que gosta de ter um tempo mais separado, em alguns momentos que gosta de se isolar. É uma pessoa extremamente observadora, crítica em alguns aspectos, ok? Ela é uma pessoa que fala dentro daquilo que ela precisa falar. E outra coisa que também se precisa ter muito cuidado: fale apenas o que o Espírito Santo passar para você. Geralmente o intercessor quer dar de profeta, e aí se complica, que ele quer facilitar a compreensão dos outros. Apenas passe o que Deus mandou você passar. Não tente interpretar aquilo que Deus falou. A pessoa que vai receber, ela vai ser a pessoa que Deus vai falar. E se não for, Deus vai levantar outra pessoa. Esporadicamente, o intercessor ele pode ser usado por Deus para também trazer uma compreensão melhor daquilo que ele recebeu em relação a outras pessoas, mas isso não é comum, tá? Geralmente o intercessor recebe algo, às vezes ele não entende nada, mas ele tem que passar exatamente aquilo que ele recebeu. Não tente interpretar, não tente ajudar Deus no sentido de, não, mas eu acho que é isso. O intercessor, ele não pode ter essa atitude de achismo. Ele foi levantado por Deus para interceder por aquela vida, e quando ele recebeu uma palavra em direção, ele tem que passar, ok? Ele não é um profeta. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você. Próximo caminho, a gente vai estar junto.
não sei por onde nós vamos estar andando, mas vamos continuar falando sobre as características do chamado.